Há algum tempo atrás, uma série viralizou de uma maneira que ninguém esperava. Conhecida como Emergência Radioativa, produzida pelo Netflix no início de 2026, essa série retrata de contar de uma forma simplificada sobre um acidente que foi esquecido há muito tempo atrás pela geração atual. Só que hoje, depois de estudar o caso por 3 dias e demorar uma semana fazendo esse roteiro, eu finalmente vou explorar a verdade nua e crua por trás desse trágico evento e o que aconteceu durante e depois dele. Left Game falando, hoje eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui para um vídeo um pouco mais fora do tema de viagens do canal. Antes de começar, eu queria por favor pedir para vocês que, se vocês gostam desse tipo de tema, querem que eu traga esse tipo de temas semelhantes ou fale de outra coisa, por favor, peço muito para você se inscrever no canal e deixar o like para eu continuar postando cada vez mais esse tipo de conteúdo. Porque para fazer esse roteiro, para gravar e para editar, demorou muito, mas muito tempo. Então, se você estiver disposto a me ajudar, só compartilhando com um amigo também, dando um like, que não custa nada, já vale demais. Valeu, fiquem com o vídeo. No início da década de 80, para o contexto, o Brasil estava sofrendo com uma alta crise econômica, com as taxas no início da década, em 1981, passando dos 100%. Naquela época, como é óbvio, colocar a comida na mesa já era uma tarefa muito difícil, tornando cada vez mais o sistema precário para várias famílias brasileiras que viveram durante a época. No dia 13 de setembro, 2 catadores de lixo chamados Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira invadiram um hospital desativado há 3 anos, conhecido como Instituto Goiano de Radioterapia. Eles entraram lá à procura de algo valioso. O hospital desativado era um lugar de tratamento contra o câncer. Eles esperavam encontrar algo muito valioso. Não sabiam eles o que eles estavam prestes a encontrar. Na verdade, era o início de uma catástrofe trágica que tiraria milhões de vidas. Enquanto vasculhavam pelos destroços do hospital abandonado, eles acabaram por encontrar uma cápsula que ao início parecia inofensiva. Sem saber o que era, eles simplesmente pegaram o material e levaram para casa, onde passaram o resto da noite desmontando. No dia 14 de setembro de 1987, os 2 catadores levaram a cápsula já desmontada para o ferro do velho do Devair, onde rapidamente Devair mandou seus 2 funcionários fiéis, Israel Batista e Admilson Alves, terminarem de desmontar a máquina. Enquanto os 2 funcionários fiéis desmontavam a máquina, Devair teve uma surpresa. Exatamente 19 gramas de algo que parecia salvo de cozinha, mas quando estava escuro, brilhava das tempo. Devair, surpreendido pelo pó, levou ele rapidamente e apresentou ele a famílias, colegas de trabalho, vizinhos, amigos. Reuniu basicamente todo mundo em uma sala durante a noite, simplesmente para ver o que esse sal de cozinha, entre aspas, era realmente capaz de fazer. Como havia de esperar, rapidamente as pessoas que entraram em contato com supostamente o pó mágico, já que algumas pessoas chegaram até mesmo a passar no pescoço, no braço, na cara, enfim, eles começaram rapidamente a passar mal, tendo alguns náuseas, tosses, vômitos, até mesmo em alguns casos até mesmo hemorragia, isso tudo em pouquíssimas horas. Rapidamente, a esposa de Devair, Maria Gabriela, pegou um ônibus para ir até a Vigilância Sanitária de Goiânia, onde entregou a cápsula que estava dentro de um saco, onde Devair guardava sua marmita,
e levou ele até a vigilância sanitária de Goiânia, onde rapidamente foi confirmado que o material que o pó encapsulado era altamente perigoso para consumo e toque humano. Porque tinha um problema bem básico. Simplesmente a Maria Gabriela pegou um ônibus comum. Ela não foi a pé, não foi de carro, não foi de bicicleta. Ela pegou um ônibus completamente normal. Até aí, a desgraça já estava feita. Várias pessoas tinham entrado em contato com o pó e dentre delas surgiram 4 vítimas fatais lá no final do mês de setembro. Um detalhe interessante é que exatamente 7 bairros inteiros foram completamente isolados e fechados por terem autocontagiamento ao césio. No início, pessoas que suspeitavam ou sabiam que tinham entrado em contato com o césio foram levadas para o centro de triagem, que era o campo de futebol olímpico de Goiânia. Eles simplesmente foram levados até lá para uma triagem rápida. Como eu já havia dito, lá para o final do mês, que houveram 4 vítimas fatais, entre elas Leide das Neves. Leide das Neves morreu em menos de um mês, no dia 23 de outubro. Eu disse que era no final do mês de setembro, mas eu me enganei. Era só em outubro mesmo. Um dos maiores exemplos dessa radiação, que essa radiação causou, e o preconceito que as pessoas tinham naquela época com os infectados ao césio, Leide das Neves, uma criança de 6 anos, não só ingeriu o químico e passando por diversas partes do corpo, com uma outra pessoa, mas sim como ingeriu ele, junto com um ovo cozido, que não sabemos ao certo se é um ovo cozido ou se é um sanduíche de ovo. Ela ingeriu basicamente uma dose de 6 grays, que para quem não entende de química, isso daí, é equivalente a 600 doses simultâneas de radiação ao mesmo tempo. Ela morreu no dia 23 de outubro, em menos de um mês depois de consumir o césio. Outras vítimas que tiveram bastante contato com o césio, como Israel Batista e Aldemilson Alves, ou até mesmo o próprio Ivo, cujo irmão de Devair e pai de Leide das Neves, foram internados no Hospital Naval Marcílio Dias, que foi fechado exclusivamente para o caso. A radioatividade em Goiânia. Mais 4 pessoas foram contaminadas e transferidas para o Rio. Elas vão receber tratamento especial no Hospital da Marinha Marcílio Dias. A Comissão Nacional de Energia Nuclear ainda não recolheu o material radioativo que se espalhou por várias áreas próximas ao centro de Goiânia. 20 dias depois do acidente, os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear ainda não sabem dizer qual a quantidade de césio que foi liberada na cidade. A população ainda tem dúvidas e sente medo da contaminação. Todo mundo está apavorado. Eu acho que nem todo o goianense está com informação assim correta sobre isso. A gente ainda tem bastante dúvida ainda. Os técnicos garantem que a situação está sob controle porque os focos de contaminação foram isolados. Quem não entrar nessas áreas de radiação ou tiver contato com o césio não corre risco de contaminação. Só para terem noção, Leide das Neves, quando foi internada no Hospital Naval Marcílio Dias, alguns médicos, a maior parte dos médicos, na verdade, tinham muito medo de entrar no mesmo cômodo que ela, porque ela até chegou até mesmo a ser isolada lá no hospital, teve uma sala sozinha. Aí fica a dúvida, imagina uma criança de 6 anos sozinha, que basicamente nem os próprios médicos têm coragem de chegar perto dela por conta do tanto de doses de radiação que ela conseguiu. Aí no final do mês de outubro, surgiram as primeiras 4 vítimas fatais. Leide das Neves, como já disse, no dia 23 de outubro. Junto de Maria Gabriela, também no dia 23 de outubro. Junto deles também tiveram Admilson Alves, em 28 de outubro. E Israel Batista, em 27 de outubro.
todos eles como não tinham um lugar para ficar, onde para depositar os corpos, eles foram colocados no cemitério de Goiânia. Eles foram colocados também em túmulos que são equivalentes a 700 quilos, porque forçados com concreto e chumbo, porque as pessoas na época tinham medo de que esses corpos possam supostamente ter envenenado o solo. Mas, de qualquer forma, e para falar a verdade, até hoje existem pessoas que têm medo, pessoas que sobreviveram ao Césio, enfim, porque embora muitas pessoas de Goiânia tenham sido contaminadas e suspeita de 1000 vítimas que não foram confirmadas, tem pessoas que até hoje têm preconceito com os mortos e de ficarem lá porque supostamente podem envenenar o solo, mesmo essas chances hoje em dia já sendo impossível. De qualquer forma, as outras pessoas que entraram em contato com o Césio, como o próprio Devair, eles foram abrigados no Hospital Geral de Goiânia, que também foi especificamente fechado para resolver o caso. Como já citado anteriormente, tiveram suspeita de mais de 1000 vítimas que entraram em contato com o Césio, por descendência, não descendência biológica, mas por entrar em contato indireto com muitas pessoas que tinham pegado o Césio, enfim. Afinal de contas, esse acidente foi conhecido como maior acidente envolvendo radiação fora de uma usina nuclear, ganhando até mesmo reconhecimento internacional e mostrando que no final das contas, numa situação dessas, não é só os contaminados que sofrem, mas sim várias pessoas sofrem de preconceito e de basicamente preconceito no geral por causa dos contaminados do Césio. E o contaminado do Césio até hoje, que os que sobreviveram, como a mãe de Lady das Neves, não tiveram lugar para onde ir, então foram abrigados em um lar criado só para eles. Devair também sobreviveu, mesmo com uma dosagem de 700, basicamente com 700 doses simultâneas de radiação. Ele conseguiu sobreviver por mais 7 anos inteiros antes de seu falecimento. No final de tudo, os responsáveis pelo Instituto Goiano de Radioterapia, eles foram presos por assassinato culposo e a casa de Devair, o Ferro Velho, zonas como essa que foram altamente contaminadas pelo Césio, foram simplesmente destruídas e substituídas por grandes paredes de concreto até 1,5 metro acima do nível da casa deles. Enfim, chegamos ao final do vídeo. Por favor, eu espero que só relembrando que se você tenha gostado, se você quiser pular essa parte, até pode pular, eu só vou falar aqui, só vou pedir seu like, sua inscrição, caso você tiver gostado. E se você realmente quiser mais conteúdos como esse, isso fortalece demais. Simplesmente compartilhar com um amigo, deixar o like, ou se inscrever, que não custa nada. Eu não costumo pedir like nos meus vídeos antigos meus, eu até costumava pedir, mas é que esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Espero que tenha entendido de forma clara. Eu também sei que não sou um youtuber tão profissional, mas eu vou aprendendo ao longo do tempo. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e tchau!